A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Eu sou Zildete Montiel e fico com você até a 1h da tarde com informações, com esclarecimentos. Vai ser maravilhoso. Eu com você até a 1h da tarde e Alcel Pro Saúde sempre com você, claro. E hoje nós vamos receber com muito carinho um convidado brilhante. É o Dr. José Grindler. Dr. José Grindler é atualmente diretor do Serviço de Eletrocardiografia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Autor de 3 livros na área e coautor de diversos capítulos de livros e revistas de cardiologia. Ele trabalha no HC, no Hospital das Clínicas, desde 1988. Tem larga experiência em consultório de cardiologia e clínica médica, além de ter atuado na área de gestão por diversos anos. Participa ativamente de protocolos de pesquisa oriundos da indústria farmacêutica. Professor do curso de graduação da FMUSP, a Faculdade de Medicina da USP, e pós-graduação em métodos gráficos do INCOS. Você pode participar falando comigo em inbox pelo Facebook no Zildete Montiel. Boa tarde, doutor José Grindler. Zildete, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade que você está me dando de conversar com seus ouvintes e estou às suas ordens. É muito bom falar com o senhor, uma pessoa tão experiente, tão capaz, um homem tão brilhante. Eu é que agradeço essa 1h que o senhor vai nos dispensar. Mas eu gostaria de explicarmos ao público qual a importância da consulta para o paciente na sua área. Bom, eu trabalho, só para te explicar, eu trabalho numa área lá do Hospital das Clínicas, que é ligada ao professor Milton Arruda Martins, é a área de clínica geral e propedêutica. A gente dá retaguarda para todos os pacientes que precisam de eletrocardiograma, teste ergométrico, Holter, e além de ensinar os alunos, as pessoas mais jovens, nessa área também. O que a gente acha importante, que a gente ensina para todos os alunos, é que a consulta médica é a coisa mais importante e a coisa mais moderna que a gente tem e sempre vai ter em termos de cardiologia e de atendimento ao paciente. Para você ter uma ideia, a gente lá na clínica, a gente explica que no mínimo você precisa de pelo menos meia hora até 45 minutos para fazer uma boa consulta. Então, eu, por exemplo, no consultório, eu não quero nem saber se é convênio, se é particular o paciente, porque você tem que atender eles da melhor maneira possível e, no mínimo, com meia hora a 45 minutos, às vezes até mais, para poder dar uma atenção total para aquele paciente e poder resolver o problema dele. Ele não precisa ficar procurando outros colegas e outros médicos. Entendo. O paciente que o senhor atende é um paciente que já foi operado, é um paciente que ainda vai ser operado. Como é que funciona? É preventivo ou é pós-cirurgia? Não, eu atendo os 2 tipos de pacientes. Normalmente eles são, ou os pacientes vêm direto, ou eles vêm encaminhados por outros colegas para esclarecimento de alguma dúvida ou de alguma dificuldade que eles encontraram. Eu faço muita segunda opinião, o que a gente chama, né? Mas eu recebo muitos pacientes de convênios, pacientes particulares que vêm diretamente me procurar. Geralmente, quais são as dúvidas que acontecem? Quando o senhor é procurado, é para fazer quais tipos de verificação? Bom, muitas vezes o paciente, eu recebo o paciente e você tem que fazer um tipo de uma avaliação psicológica prévia. Tem muita gente que chega, já passou em diversos colegas e eles estão extremamente ansiosos para que eventuais problemas que a pessoa tem, ela consiga ser resolvida, ou pelo menos que a gente fale para essa pessoa se ela tem alguma coisa mais grave ou não e se existe tratamento para o que ela
daquele problema que a pessoa tem ou não, né? Então, eu acho fundamental, inicialmente, fazer uma boa consulta, explicar direitinho o que a gente faz e deixar o paciente falar. Ele esclarecer todas as dúvidas que ele tem e todas as angústias que ele sente. Quais são os tipos de consulta que o senhor faz em termos de equipamentos médicos? Bom, só o eletrocardiograma mesmo? Eu tenho falado muito para os alunos que a consulta do cardiologista, ele na maior base dela, ela é simples. Você conversando com o paciente, fazendo uma boa anamnese, quer dizer, conversar, entender direitinho qual que é o problema do paciente, examinar o paciente, você fazer um eletrocardiograma bem feito, você consegue esclarecer, eu consigo esclarecer 90% das coisas que a pessoa está em dúvida. E você usa os outros exames, ecocardiograma, tomografia, ressonância, exames laboratoriais mais complicados, para esclarecer e para deixar a pessoa sem dúvida, e para a gente também ficar sem dúvida daquela hipótese inicial que a gente fez, utilizando o exame clínico, a consulta, a conversa com o paciente olho no olho e o eletrocardiograma. Como é feito o eletrocardiograma? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu nunca fiz um eletrocardiograma. Como que é? A pessoa fica sem roupa, numa maca, coloca os eletrodos. Eu gostaria que o senhor explicasse essa situação. O paciente, a gente faz o eletro deitado, deitado de barriga para cima, o que chama de decúbito dorsal horizontal. A pessoa fica deitada confortavelmente. A gente coloca nessa pessoa 10 eletrodos, que são 10 fiozinhos. A gente coloca um no braço direito, um no braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, e 6 no tórax. Então, dão 10 eletrodos. Com isso a gente consegue ver toda a atividade elétrica do coração da pessoa. Olha que beleza. E a pessoa costuma ter medo, dói? Como é isso? Por favor, repete de novo. A pessoa costuma ter medo? Existe algum tipo de dor? Normalmente a gente já explica para a pessoa como que a gente vai fazer aquele procedimento. Então, mesmo sendo criança, normalmente eles não têm medo, não. E é fundamental explicar que não vai dar choque, que não vai doer e que a gente vai conseguir ver a atividade elétrica do coração da pessoa e associar com uma série de doenças, de patologias de uma maneira indolor. Certo. Quer dizer que através do eletrocardiograma eu vejo o coração e dá para saber outras patologias quais são? Normalmente a gente consegue ver 7 coisas no eletrocardiograma. A gente pode ver, a primeira coisa é ver se ele está normal ou não. Depois a gente pode ver uma coisa que chama sobrecargas. Se alguma das 4 câmaras do coração ela está muito cheia de sangue, ela está trabalhando de maneira exagerada, ou seja, ela está com uma sobrecarga, ela está sobrecarregada de trabalho. Essa é a segunda coisa. Outra coisa que a gente pode ver, a terceira, a gente chama de bloqueios ou bloqueios de ramo. Quer dizer, se algum pedacinho do coração não está ou do lado direito ou do lado esquerdo do coração, a atividade elétrica não está funcionando direito, ou seja, essa atividade elétrica está bloqueada por algum motivo. É o que a gente chama de bloqueios de ramo, bloqueio de ramo direito, esquerdo, e está associado com uma série de doenças, de patologias. A quarta coisa é você ver uma pessoa que está com dor no peito ou no pronto-socorro, o infarto. O eletro é padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico de infarto logo que a pessoa está com alguma dor ou alguma alteração que evidencie clinicamente que ela pode estar infartando, obstruindo uma coronária, a circulação do próprio coração. A quinta coisa que a gente pode ver é o que a gente chama de miscelânea. São
uma série de alterações que aparecem na clínica e que pode surgir e alterar o eletrocardiograma. Então, uma série de viroses pode dar um acometimento da membrana que envolve o coração, a gente chama de pericardite, uma série de alterações do metabolismo da pessoa, de sódio, potássio, cálcio, também pode alterar o eletrocardiograma. Isso é uma miscelânea de uma série de alterações. Basicamente, é o que dá para ver no eletrocardiograma. Hoje em dia também, isso da década de 80 para cá, a gente tem conseguido analisar uma série de alterações elétricas associadas a doenças e transtornos genéticos. A mais frequente, mais conhecida, é uma doença que chama síndrome de Brugada. Foi descrita na década de 80 por dois irmãos, chamam irmãos Brugada, um trabalha em Portugal, outro na Bélgica, e eles trabalham online, fizeram essa descrição dessa síndrome. A gente pode diagnosticar pelo eletrocardiograma. Outra também são doenças genéticas, né? Outra chama displasia arritmogênica de ventrículo direito, que é uma alteração que dá muita arritmia e muita alteração no coração. Bom, e a última coisa que eu ia falar e que pode ser vista pelo eletro são as arritmias. Eu já falei 5, faltam as últimas duas, que são as taquiarritmias, que são as arritmias quando o coração fica muito acelerado, e as bradiarritmias, que são as alterações quando o coração fica lento demais e a pessoa não consegue receber sangue adequadamente no corpo, principalmente no cérebro, fígado, pulmões, rins, adequadamente para eles funcionarem. Então são as 7 alterações que a gente pode ver no eletrocardiograma, basicamente. Certo. E o que o senhor acredita que o eletrocardiograma não mostra que seria importante mostrar? Não, eu acho que de doença cardíaca, eu acho um exame fundamental. Ele mostra praticamente tudo o que você quer. Às vezes a negativo, o fato do eletrocardiograma estar normal e a pessoa ter suspeita de alguma doença, a própria negatividade, a normalidade do eletrocardiograma ajuda a gente a afastar e falar para o paciente que ele tem que ele pode ficar tranquilo, ou que a gente vai ter que fazer algum outro exame para esclarecer a patologia que ele tem, né? Então, essas 7 alterações de positividade ou mesmo a negatividade nos ajudam no dia a dia do consultório médico. Certo. Qual é a diferença do eletrocardiograma para o ecocardiograma? O ecocardiograma é um outro exame que principalmente nos Estados Unidos, em hospitais, a gente está utilizando também associado com o eletrocardiograma, com o exame clínico, para fazer uma série de diagnósticos. A ultrassom do coração, ele vai ver uma série de medidas e complementar o que o eletrocardiograma não viu. Né? Ele vai ver medidas do tamanho do coração, ele vai ver se tem algum processo inflamatório em volta do coração, ele vai conseguir ver a aorta, que é um vaso grande que sai do coração. Ele dá uma série de informações complementares ao eletrocardiograma e exame clínico. Hoje em dia tem um aparelhinho que é como se fosse um celular, que você vai na beira do leito e consegue fazer um ecocardiograma desse paciente olhando num aparelho do tamanho de um celular. Então ele facilita uma série de diagnósticos que a gente precisa fazer. Entendi. Existe alguma contraindicação, alguma pessoa que não possa fazer o eletrocardiograma? Não existem contraindicações, nem ao eletrocardiograma e nem ao ecocardiograma. São exames inócuos, não tem carga radioativa, não tem carga elétrica, e são exames de fácil resolução e de fácil interpretação para o médico que conhece a área. Você pode, se tiver alguma dúvida, você pode discutir com outro colega aquele exame que você fez.
Entendi. O senhor tem vários livros, várias matérias, várias teorias, enfim, que o senhor publica, não é, através das suas experiências de trabalho. O senhor podia nos falar alguma coisa sobre elas? Bom, eu trabalho desde 88 lá no serviço de eletrocardiograma do Hospital das Clínicas. Lá a gente trabalha com os alunos, basicamente, os alunos da Faculdade de Medicina. A gente dá cursos para os alunos que estão começando e também com os pós-graduandos. Então a gente fez uma série de livros e coisas para complementar o ensino, tanto da parte mais básica quanto da parte mais complexa que o pós-graduando acessa. Na parte básica a gente ensinou a parte de propedêutica, que quer dizer a parte básica da pessoa aprender a mexer num eletrocardiograma, a examinar um paciente e esclarecer dúvidas que esse paciente tem. E na parte de pós-graduação a gente explica todas as alterações que eu te falei antes e como manejar essas alterações que a pessoa apresenta. Os casos são sempre semelhantes ou cada pessoa é um caso? Cada pessoa é um caso. A gente tem, eu sempre comento com os alunos que a gente tem que ser um pouco de psicoterapeuta também, porque a pessoa que senta aqui no consultório na sua frente, ela está geralmente muito ansiosa, muito preocupada com a eventualidade de que possa ter algum problema cardíaco. Mesmo a pessoa que vem fazer um check-up, ela também não tem nada, mas ela fica preocupada, porque ela sempre vai ter aquela expectativa, estou vindo no médico, será que ele vai achar alguma coisa alterada em mim? Então a gente tem que deixar a pessoa tranquila, conversar, resolver essa ansiedade que a pessoa tem para depois poder fazer um exame clínico, medir a pressão, examinar os pulsos, tudo de maneira mais adequada para a pessoa tranquila e sossegada. O que é a diretriz de interpretação de eletrocardiograma de repouso? Então, hoje em dia os colegas, principalmente com a internet, nós estamos fazendo uma série de diretrizes em diversas especialidades. Diretrizes são normas para você interpretar alguma coisa ou para seguir alguma conduta em alguma situação. Então tem diretriz para diabetes, tem diretriz para hipertensão, tem diretriz para alterações do colesterol e tem diretriz para eletrocardiograma também. Tem algumas pequenas alterações que dão muito o que falar, né? Então, essa diretriz serve para você normatizar determinadas situações e determinadas alterações que tem no eletrocardiograma e que para todo mundo falar mais ou menos a mesma língua e fazer a mesma conduta. Certo. O diagnóstico diferencial no eletrocardiograma é outra citação, o senhor podia dizer um pouquinho? Diagnóstico diferencial são basicamente você olhar o eletro e separar naquelas 7 grandes alterações que eu te falei. Se o eletro está normal, se o eletro tem alguma sobrecarga, se o eletro tem algum bloqueio de ramo, se o eletro tem alguma evidência de um infarto agudo ou uma cicatriz de um infarto, se a pessoa tem uma arritmia que acelera o coração, um ataque à arritmia, se a pessoa tem uma bradiarritmia, uma atividade do coração lenta, ou se a pessoa tem uma miscelânea de alterações que podem aparecer com alterações metabólicas, alterações de sódio, potássio, cálcio, se a pessoa tem alguma doença do rim, do pulmão, tudo dá para ter uma ideia pelo eletrocardiograma. Então, a gente tenta interpretar e passar isso para os alunos, né? Iraildes pergunta, o que é um pré-infarto? Existe isso, doutor? Pré-infarto, com essa denominação não. O que existe é a angina, né?
Angina é uma alteração em que você tem um déficit de circulação para uma coronária, que é uma artéria que irriga a própria atividade do coração, que irriga o próprio músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco começa a sofrer, porque ele tem que ficar trabalhando sem parar, mas não tem oxigenação, não tem aporte de sangue adequado. Então, quando a pessoa faz uma atividade mais intensa ou passa alguma emoção mais intensa, ela tem dor, que é a angina. É uma dor no peito bem específica e bem marcante que a pessoa tem quando ela faz algum esforço inadequado para a atividade do coração naquele momento. Geralmente uma Yara Mariel, ela pergunta, e pode ter cansaço também? Pode. Os médicos costumam chamar cansaço de dispneia. Dispneia ou cansaço, o que é? É um sintoma que a gente pode esclarecer e que pode ver também pelo eletrocardiograma, que é a insuficiência cardíaca. O coração ele trabalha, mas o músculo está cansado, ou ele está dilatado, ou está com muita fibra, a gente chama de hipertrofiada, ele acaba não trabalhando direito. Então a pessoa, quando ela faz um esforço mais intenso, ela fica cansada. Certo. Taquicardias com QRS largo, o que é isso? É uma daquelas 7 alterações que eu te falei. Taquicardia é quando o coração fica muito rápido. E QRS largo, QRS é a amostra no eletrocardiograma da atividade elétrica do ventrículo, da contração do ventrículo. Quando ele está largo é porque está acontecendo alguma alteração. Largo que a gente chama duração aumentada na sua atividade elétrica. Isso fica registrado de maneira mais alargada no eletrocardiograma. Isso pode ser devido a um bloqueio de ramo ou direito ou esquerdo, que seria um dos condutores da atividade elétrica do coração, ou pode ser porque a atividade elétrica ela não está vindo do local certo. Em vez de estar vindo pelo caminho certo, ela está vindo pelo caminho errado. Então, indo pelo caminho errado, ela fica com mais dificuldade de conduzir e aí aparece esse alargamento do QRS. Geralmente são patologias que você precisa esclarecer e tratar, né? Certo. Carol Rivas pergunta, qual é a diferença de taquicardia e arritmia? Taquicardias, taquiarritmias e bradiarritmias são arritmias. A taquicardia é um tipo de arritmia. A arritmia mais frequente que a gente tem é a taquicardia sinusal. Quando a gente fica nervoso, ou quando fica com febre, ou tem alguma emoção, a gente fica com o coração mais acelerado. Isso é a taquicardia sinusal. É a taquicardia mais frequente. Agora, toda taquicardia é uma arritmia, que a gente vai estudar se ela é benigna ou não pelo eletrocardiograma. Entendi. No seu site nós temos aplicações clínicas do eletrocardiograma no idoso. Qual é a diferença de se fazer uma aplicação clínica do eletrocardiograma num idoso e num jovem? Então, vamos começar pelo jovem. O jovem muitas vezes vem procurar a gente porque ele praticamente não tem alteração nenhuma. Ele quer saber se ele pode forçar muito o coração, fazer muita atividade física, corrida. Ele quer avaliar se ele está bem do coração para poder forçar ele. A pessoa idosa é o contrário. A pessoa idosa ela quer saber se os problemas que normalmente ela já tem decorrentes da própria idade, ela pode fazer atividades nem que seja do dia a dia, ou algum tipo de atividade que ela não possa fazer, ou se ela pode fazer atividade física monitorada e que não vai prejudicá-la na parte elétrica do coração ou na parte cardíaca dela, né? Então é bem diferente. O jovem não tem nada e ele quer forçar. A pessoa idosa, ela tem uma série de alterações, muitas vezes crônicas, e ela quer saber se
e isso vai atrapalhar ela, ou a gente tem que alterar alguma coisa nos remédios ou na conduta de vida dela para que ela se sinta bem. Certo. Antônio Alfredo Nascimento, ele pergunta, se eu tomar um remédio azul para sexo, eu sendo jovem, isso pode alterar alguma coisa no meu coração? Os remédios para disfunção erétil, eles têm efeitos colaterais. A pessoa precisa ver se ela não tem problema cardíaco nenhum. Normalmente não dá problema nenhum. Inclusive pessoas que têm insuficiência cardíaca, não tem problema nenhum. O grande problema é que esses remédios, eles têm uma tendência a dilatar as coronárias e dilatar uma série de artérias no organismo. Se a pessoa estiver tomando um remédio para angina, um vasodilatador, um remédio que dilata as artérias do coração, as coronárias, e tomar um desses remédios para disfunção erétil, ele pode fazer uma associação dessas alterações e dar um efeito colateral, que é a pessoa desmaiar, ficar com a pressão baixa naquele momento. Então, inclusive está escrito na bula desses remédios e que quando a pessoa está tomando um vasodilatador coronariano, um remédio para angina, ele nunca deve, ou já teve um infarto, ele está tomando algum remédio para infarto, ele tem que consultar o médico dele e ver se ele tem condições ou não de tomar o remédio para disfunção erétil. Mas é um problema sério, porque os jovens estão tomando isso até para se autotestar. E é de forma inadequada. Entre aspas, para melhorar o desempenho. Isso não está ainda nem comprovado que funciona direito, mas está cheio de jovens realmente tomando. Normalmente os jovens não tomam, eles não têm angina, então eles não tomam vasodilatadores, remédios que dilatam as artérias do coração. E aí geralmente não dá problema nenhum. Existem algumas alterações congênitas, a pessoa já nasce com algum problema no coração, em que o remédio para disfunção erétil também pode dar uma queda de pressão. Mas aí a gente tem que avaliar, e normalmente esses pacientes já sabem que tem esse tipo de alteração e já são orientados. Senão, quando eles vêm procurar a gente orienta. Entendi. O que é eletrocardiografia de alta resolução? Existe alta resolução e baixa resolução? O eletro que a gente faz no consultório, o eletro que vê 12 incidências, que a gente chama 12 derivações da atividade elétrica do coração, é o eletro normal, como se fosse de baixa resolução, embora é o eletro mais usado que tem. Eletro de alta resolução é um eletro experimental. Hoje em dia quase é muito pouco usado. Em vez de você colocar 10 eletrodos na pessoa, você pode colocar 50, às vezes até mais eletrodos na pessoa e ver um monte de atividade elétrica que essa pessoa tem, que normalmente você não consegue ver com pequenos detalhes num eletrocardiograma comum. A gente chama de ECG-AR, ECG de alta resolução. A gente usa principalmente para ver um negócio que chama potenciais tardios. Potenciais tardios são pequenas alterações eletrocardiográficas que aparecem, que a gente não vê no eletrocardiograma comum e que são preditoras de que a pessoa vai ter uma arritmia mais grave. Então a gente pega em situações muito especiais. Além do que é um exame caro e não é qualquer lugar que faz, né? Sei. O senhor podia falar um pouquinho sobre arritmias cardíacas? Como eu te comentei antes, as arritmias cardíacas eles são divididas em dois grandes grupos. As arritmias cardíacas que aceleram o coração, são as taquiarritmias, e as arritmias cardíacas que deixam o coração bem lento, são as bradiarritmias. Cada uma delas tem um tratamento específico. Taquiarritmias tem até, para você ter uma ideia, tem aqui no consultório tem um livro de umas 500 páginas só de taquiarritmias. Tem muita taquiarritmia, você tem que fazer o diagnóstico pelo eletrocardiograma, ver por que o coração está mais acelerado do que o normal, se isso aparece direto, ou se em determinadas situações que isso aparece, e tratar exatamente a causa que levou àquilo. É bem frequente na clínica.
O doutor Alex Pérez, de São Vicente, ele pergunta o que é arritmia do estresse. Ela é grave? A arritmia do estresse é o seguinte, quando a gente fica estressado, nervoso, uma série de hormônios, eles são descarregados no organismo, adrenalina, cortisol, noradrenalina. Esses hormônios fazem com que o coração acelere. E muitas vezes, algum foco, alguma atividade elétrica que está latente no coração, ela começa a disparar. Faz o que a gente chama de extrasístole. Tem um monte de gente que vem me procurar, muitos dos seus ouvintes já devem ter ouvido falar, pessoas que falam, olha, eu tive extrasístoles. São batidas erradas, batidas fora de hora que aparecem no coração. E aí você tem que avaliar, elas são associadas com estresse, normalmente. Tem que avaliar se elas precisam ou não de tratamento. Muitas vezes nem precisa de tratamento. Certo. E esse problema pode ser congênito, ele pergunta? Existem arritmias que podem ser congênitas, muitas delas. Geralmente são associadas ou com problemas da atividade elétrica do coração, que a pessoa já nasce com essa alteração, muitas vezes genética ou congênita, ela nasceu com algum defeito dessa atividade elétrica, né? Ou ela, por algum motivo, ela adquiriu essa alteração. Alguma virose, uma meningite, tem alterações até não cardíacas que podem eventualmente levar esse tipo de alteração. A gente tem que fazer o diagnóstico e tratar, né? A maioria deles tem tratamento. Doutor José Grindler, existe alguma coisa, algum equipamento a mais que o senhor, como médico, acha que o eletrocardiograma ele poderia ser mais moderno, mais atual? Eu digo isso porque ontem, conversando com a doutora radiologista Adriana Teles, ela me disse que vai fazer um curso agora, porque os equipamentos de radiologia, eles vão se resumir a uma caneta. E ela vai trazer esse novo sistema para o Brasil. O senhor acha que o eletrocardiograma também poderia ser mais moderno do que poderia dar mais informações? Quais seriam? A gente tem atualmente uma série de derivados do eletrocardiograma, são exames que a gente usa na rotina. A parte de eletrocardiografia ela está bem desenvolvida. Tem um exame derivado do eletrocardiograma que a gente usa já há mais ou menos 50 anos, é o teste ergométrico. O teste ergométrico é aquele exame que você faz um eletrocardiograma com a pessoa andando na esteira. É muito frequente das pessoas fazerem para ver se acelerando o coração e fazendo um esforço aparece alguma alteração, uma arritmia, uma angina, uma alteração preditiva de que a pessoa pode vir a ter um infarto. O teste ergométrico é um derivado do eletro super importante que a gente faz no dia a dia. Outro que é importante é o Holter. Holter é um eletrocardiograma que você registra de maneira computadorizada no paciente por 24 horas. O paciente leva um aparelhinho, ele vai registrando o eletrocardiograma nas 24 horas do dia e ele tem um diário em que ele anota eventuais alterações. Ele anota aquela alteração e naquele horário a gente vai depois, quando vai analisar, a gente olha no aparelho se teve alguma alteração naquele horário que a pessoa se queixou de uma eventual alteração. Então a gente pode associar a arritmia, as alterações cardíacas no eletrocardiograma com o sintoma do paciente. Certo. E o eletrocardiograma, ele também pode diagnosticar doenças do pulmão? Pode. Entra naquele capítulo de eletrocardiograma nostal geral ou naquela miscelânea de alterações em que o eletrocardiograma ele é útil quando você diagnostica alguma alteração que não seja cardíaca, mas que pode impactar no coração. O coração e o pulmão eles funcionam muito em conjunto. O coração tem até uma circulação pulmonar, né? Uma circulação sistêmica que manda sangue para o corpo todo e uma circulação pulmonar.
tem algumas alterações que a pessoa tem no pulmão e aumentam a pressão das câmaras direitas que tem a ver com o pulmão nessa pessoa. Isso a gente consegue evidenciar no eletrocardiograma, consegue evidenciar no ecocardiograma também. Certo. Essa é uma das alterações. O enfisema pulmonar? Oi? Seria alguma coisa sobre o enfisema pulmonar? Enfisema pulmonar, edema pulmonar, líquido no pulmão, todas as alterações, né? Você consegue ver que eventualmente não consegue fazer o diagnóstico do que é, mas você consegue ver pelo eletrocardiograma e pelo exame clínico que tem uma alteração pulmonar que está impactando no eletrocardiograma. Sei. Então é muito importante mesmo. O paradoxo do bloqueio sinoatrial. O que é esse paradoxo? Isso é difícil de explicar. Tem algumas, isso faz parte das bradiarritmias, ou seja, das alterações das batidas do coração, em que o coração fica mais lento do que devia. Então, tem umas pessoas que ou elas nascem ou com a idade, o sistema de condução ele fica com problemas. Nem sempre consegue passar um estímulo cardíaco para fazer a contração do coração. Então, tem gente que o coração ele bate, aí ele dá uma parada porque um estímulo cardíaco não conseguiu passar a eletricidade suficiente para fazer com que ele contraísse. Então, o coração bate e dá umas falhas. Essas falhas, uma das hipóteses é esse bloqueio sinoatrial. É uma atividade elétrica que falha de tempos em tempos. Nossa, e a gente podia falar um pouquinho também do caso da dispneia, o eletrocardiograma decisivo no caso da dispneia? Então, dispneia é o que o médico chama de dispneia, o que é falta de ar, né? Ele é bem importante para você fazer o diagnóstico dessa dispneia. Afastar a insuficiência cardíaca, que é a pessoa fazer alguma atividade ou forçar um pouco o coração e ela ficar com falta de ar. Isso a gente consegue diferenciar de alguma alteração do pulmão, falta de ar, porque o pulmão não está funcionando direito, o eletrocardiograma dá uma pista para a gente também, e também, às vezes, a própria normalidade do eletro. Ontem mesmo veio me procurar uma paciente, ela tinha falta de ar, já tinha passado por diversos colegas, não tinha nada no exame clínico, o eletrocardiograma era normal, e você consegue falar e deixar mais sossegado o paciente de que não é uma alteração clínica que ela tem, é uma alteração mais emocional. A gente chama de dispneia suspirosa, ou dispneia por algum problema emocional. Então a própria normalidade do eletro e do exame clínico também ajudam a fazer o diagnóstico de dispneia de causa emocional, normalmente nesse caso, né? Certo. Todas as vezes que uma pessoa vai fazer um exercício físico, ou vai mudar o ritmo de vida, vai entrar para uma academia para fazer qualquer tipo de esportes, é conveniente que a pessoa procure um cardiologista e fazer o seu eletrocardiograma, não é verdade? Isso. E, eventualmente, também o teste ergométrico, que é o exame em que a gente vai mimetizar a aceleração do coração, o esforço, é um eletrocardiograma de esforço, o teste ergométrico, em que a gente vai ver que se durante o esforço aparece alguma alteração que no exame clínico de repouso, no eletrocardiograma de repouso não apareceu. Então, na avaliação, assim, pré-participação de uma atividade física mais importante ou pré-academia mesmo, o teste de esforço é primordial nesses casos.
Certo. Dr. Alex Pérez, ele é delegado lá em São Vicente, um grande abraço, ele colabora muito conosco, ele pergunta, as câmaras FLAR, infrared, ajudam no diagnóstico? Seria uma forma de aferição em conjunto com outros exames? Desculpa, não entendi a tua pergunta. Ele pergunta se as câmeras FLAR infrared ajudam no diagnóstico e se seria uma forma de aferição em conjunto com outros exames. Também dá para... tem diversos exames em que você consegue, associado ao exame clínico, ao eletrocardiograma, você avaliar se a pessoa tem algum outro problema associado ou não. Um dos exames que a gente faz com muita frequência é prova de função pulmonar. Prova de função pulmonar é um exame para você avaliar, são provas de resistência para ver se o pulmão está funcionando direito, se a caixa torácica tem algum problema de expansibilidade do tórax para encher o pulmão de ar e aí o coração funcionar adequadamente. Então tem diversas provas funcionais que você pode usar associado ao eletrocardiograma, ao exame clínico do paciente. Certo. O senhor acaba de lançar um livro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse livro. Bom, esse é o primeiro livro que a gente lança de Holter. Holter o livro chama 50 Holters. Lá no Estado das Clínicas a gente está fazendo, a gente fazia eletrocardiograma, passamos a fazer teste ergométrico e agora estamos fazendo nos últimos anos Holter, que é o eletrocardiograma das 24 horas, a gente chama de eletrocardiografia dinâmica. O eletro que com um computadorzinho acoplado no paciente, a gente olha a atividade elétrica do coração por 24 horas. E esse livro tem de diferencial que são casos que não vieram do hospital de cardiologia, não vieram do INCOR, por exemplo, que é do lado de onde eu trabalho. São casos oriundos do hospital geral que qualquer médico pode pegar no dia a dia e ele próprio pedir um Holter para esclarecer eventuais alterações, depois encaminhar para o cardiologista. Isso é importante para o clínico geral, para o pediatra, principalmente. Certo. E esse livro é encontrado em casas, em livrarias especializadas, não é? Isso, exatamente. Ou pela internet, a editora Manoli. É uma editora de livros médicos bem conhecida que tem uma parceria com a gente lá no Hospital das Clínicas. Ela lançou esse livro com a gente. Sim. O senhor tem mais 2 livros que são o Eletrocardiograma Básica, ECG, e o Diagnóstico Diferencial no Eletrocardiograma. O senhor queria falar um pouquinho de cada um, por gentileza? O livro básico foi o primeiro livro que eu fiz. Em 2000, depois em 2008, a gente fez uma atualização. É um livro que foi lançado pela editora Servier, que é uma editora bem antiga de livros médicos, e basicamente é o curso que a gente dá para o 5º ano da faculdade de medicina. É um curso básico para a pessoa que não sabe direito o eletrocardiograma, ela tem uma noção básica do que é o método e qual a utilidade dele. E o livro de diagnóstico diferencial no eletrocardiograma são traçados, os alunos chamam de atlas de eletrocardiograma. São as diversas alterações que tem, praticamente todas as principais, explicadas uma a uma de maneira didática. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida, tiver alguma noção e procurar aquela alteração, ela vai conseguir fazer todo o diagnóstico diferencial, ver as diversas alterações que tem nesse atlas de eletro que a gente lançou. Que maravilha! Quais são as especialidades que usam o eletrocardiograma? Hoje em dia, qualquer médico pode pedir eletrocardiograma. E a maioria das vezes, se você pedir com laudo, ele já vem com laudo. Se você precisar de alguma explicação, ou você procura na internet, ou você pode conversar com algum colega para te explicar.
Mas o eletrocardiograma é um exame básico hoje em dia, né? E como exame de sangue, hemograma... Para todas as cirurgias também, né? Para você avaliar o risco cirúrgico da pessoa, o eletrocardiograma é fundamental. Faz parte do algoritmo, da avaliação da pessoa antes de operar. Para poder, inclusive, orientar o tipo mais adequado de anestesia para aquela pessoa. Certo. Depois eu queria falar um pouquinho sobre anestesia, mas eu acho que não é nesse programa. Vou falar com um anestesista e vou comentar sobre o seu magnífico trabalho de eletrocardiografia. Nós estamos chegando nos minutos finais e eu gostaria das suas considerações finais a respeito do seu trabalho tão magnífico, tão dignificante para nós, para os seres humanos, para os brasileiros, e termos uma pessoa de tão alto gabarito como o senhor é maravilhoso. Bom, eu te agradeço a oportunidade, viu, Zildete? Agradeço as perguntas dos teus ouvintes, né? E eu queria falar para deixar uma mensagem para os teus ouvintes e para você, de que quando você for procurar um médico, preste atenção, independente do médico que for. Não se preocupe se você tem convênio, se você é um paciente particular, se você vai pagar ou não vai pagar, mas o médico ele tem que dar uma atenção total para você naquele momento que você está na frente dele. É o que a gente fala para os alunos sempre. Uma consulta tem que ser olho no olho, depois a pessoa tem que examinar o cliente detalhadamente, depois explicar detalhadamente o que a pessoa tem, ou as dúvidas, inclusive, que a gente fica, deixa claro para o paciente isso. Aí você vai considerar que a consulta é boa ou não. E o ideal é que o paciente saia sem dúvidas da gente, com aquele olhar aliviado e não ansioso de quando ele entrou na consulta. Tá? É só uma dica para as pessoas. Eu fico lisonjeada de ter alguém como o senhor no meu programa, porque nós aqui da Rádio Showtime, da UCEL Pro Saúde, realmente estamos muito orgulhosos hoje em recebermos a sua presença, os seus esclarecimentos e vermos que a medicina não é apenas uma profissão, mas é uma missão de vida, e sabermos que existem médicos como o senhor, isso é maravilhoso, é dignificante, tanto para a classe médica como para nós brasileiros, de termos uma pessoa tão querida, tão abalizada, tão consciente, uma pessoa tão exemplar. Não é à toa que ele é diretor do Serviço de Eletrocardiologia do HC, do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. É um grande médico, um grande profissional, e isso engrandece o nosso programa e a nossa vida. É maravilhoso termos a sua presença aqui nessa manhã. Muito obrigada. E como que agradecer? Obrigado pelos elogios. A gente muito faz, bom. A gente faz o que é melhor, e com felicidade, porque é a nossa vocação. Pois é, tenho certeza que não são apenas elogios, são palavras reais de tudo que o senhor nos mostrou nessa manhã, de tanto conhecimento, de tanto interesse, de tanto amor pelo que faz. Realmente é vocação. Que Deus abençoe, que o senhor continue aí na sua trajetória tão linda, tão brilhante, e nós estaremos sempre aqui para aplaudi-lo e também com os nossos microfones abertos para recebê-lo, tá bom? Tá, um beijo para você, um abraço a todos os seus ouvintes e muito obrigado. Estou sempre às ordens. Nós que agradecemos. Uma grande tarde, um excelente fim de semana. Muito obrigada. Boa tarde. A todos vocês aí também. Um abração. Outro. Ao Céu Pro Saúde, sempre com você, Zildete Montiel se despede, desejando a todos um grande fim de semana. Um grande abraço, um beijo e até quinta-feira, quando estaremos das 9 às 10, juntinho com vocês também, e no sábado que vem, ao meio-dia, com mais um grande profissional e esclarecimentos para sua consulta. Ao Céu Pro Saúde, sempre com você. Até lá.
Você ouviu na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde.